Muito boa tarde, senhora Regiane Aparecida Figueira Espósito. Cumprimentar os vereadores Sérgio Rocha, a vereadora Cidinha do Oncológico, doutora Ariane, acompanhada do Eduardo, do nosso jurídico da Câmara Municipal, demais servidores, Rita, Regina, assessores e vereadores, Leandro Guerreiro, Sérgio Rocha. A senhora foi convocada para estar aqui nessa tarde, porque existe uma CPI criada por esse parlamento, onde nós estamos investigando a falta de médico na rede municipal, o fechamento das 2 UPAs e também a responsabilidade da abertura de uma UPA por não ter médico. A senhora não é obrigada a responder nenhuma das perguntas que forem formuladas. Se quiser permanecer calada, também tem todo o direito. Inicialmente, eu gostaria de saber o seu nome completo, a função, quanto tempo atua no Departamento de Gestão de Cuidado Hospitalar, em qual UPA a senhora exercia a sua função. Boa tarde a todos. Meu nome é Regiane Aparecida Figueira Espósito, sou enfermeira. Estou há 10 anos no departamento e, ultimamente, prestava meus serviços na UPA Santa Felícia. Está funcionando aqui? Uhum. Eu quero justificar a ausência do nosso relator por problemas particulares e, diante da sua ausência, eu solicitei apoio do nosso jurídico de funcionários de carreira da Câmara para que nos ajudasse na relatoria dos trabalhos dessa tarde. O presidente dessa comissão, Lucão Fernandes, perguntou o nome, a função e quanto tempo a depoente atua e em qual unidade da UPA. Tá? A depoente informou que trabalha há 10 anos no Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar. E que atuava na UPA do Santa Felícia. Nesse tempo de atuação no departamento, alguma vez a senhora presenciou uma UPA 24 fechar por falta de profissionais médicos? Não, nunca. Perguntada pelo presidente da comissão se nesse tempo de atuação na UPA já havia presenciado a UPA fechada por falta de profissionais médicos, a depoente informou que não. Como que a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA de Santa Felícia? Houve algum comunicado por escrito da sua chefia imediata? Ou se a sua chefia imediata foi até vocês para fazer o comunicado do fechamento e orientar de qual seria o procedimento a partir do fechamento? Bem, nós estávamos ao término de plantão, quando a enfermeira Daniele Robles ligou à enfermeira Juliana Colombo, quem atendeu, recebendo a notícia de que já era para passar em plantão, que não, no plantão da noite não haveria mais atendimento por falta de profissionais médicos. E aí, em nenhum momento, nenhum diretor, nem secretário, nós não tínhamos mais supervisão na unidade e não tínhamos nenhum comunicado por escrito. E aí a Daniele Robles ligou para a enfermeira Flávia também, que assumiria plantão, e para a enfermeira Lucinéia, e estas, por sua vez, assumiram plantão já com a notícia de que a UPA não funcionaria, mas não tivemos nenhum comunicado por escrito, nem tampouco o diretor ou o secretário foi até lá para nos dizer o real motivo do fechamento.
Questionada sobre o dia que você falou a data, Lucão? Você falou Foi dia 24 de janeiro. Não entendi. Questionada sobre se foi avisado sobre a falta de profissionais médicos no dia 24 de março. Não, acho que não é isso, não. Não foi essa a pergunta. Não, não foi essa a pergunta. A pergunta foi, como que a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA de Santa Felícia, se houve algum comunicado por escrito da chefia imediata, ou se a chefia imediata foi até os funcionários para comunicar o fechamento. Nós fomos comunicados pela enfermeira Daniele Robles, que era para fechar a unidade devido à falta de profissionais médicos, ao término do plantão via telefone. Não tivemos nenhum comunicado por escrito, tá? Nem do diretor, nem do secretário, e não tínhamos supervisão à época. Tá. Questionada sobre como a depoente tomou conhecimento ou se teve algum ofício ou documentação sobre o fechamento da UPA no dia 24 de março. É isso, Lucão? Oi? É isso? Não entendi. Questionada sobre como a depoente tomou conhecimento ou se teve algum ofício ou documentação sobre o fechamento da UPA no dia 24 de março. Janeiro. Eu não falei Ele não de falou data. data. É assim, então. a pergunta é, como a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA do Santa Felícia? Essa é uma pergunta. Tá. Houve algum comunicado por escrito da chefia imediata? Ou se a chefia imediata se dirigiu até o local para comunicar o fechamento e orientar os funcionários? Se dirigiu ao local. Quanto ao fechamento. Informou que nem o diretor, nem o secretário oficiou ou se dirigiu até o local. Daniel Robles, a informação sobre o fechamento da UPA de Santa Felícia chegou via a enfermeira Daniele Robles. A enfermeira Daniele Robles. Daniele. Robles. Isso. Ela que falou. Acho que é isso. Então, via telefone? Então tá, via telefone. Então vai. Isso. Questionada sobre como a depoente tomou conhecimento ou se teve algum ofício ou documentação da chefia imediata sobre o fechamento da UPA do Santa Felícia, ou se a chefia imediata se dirigiu ao local para orientar os funcionários quanto ao fechamento, a depoente informou que nem o diretor nem o secretário oficiou ou se dirigiu até o local. A informação sobre o fechamento da UPA de Santa Felícia chegou via telefone pela enfermeira Daniele Robles. A partir de que data a senhora passou a trabalhar na UPA da Vila Prado? Eu estava gestante, eu permaneci na UPA Santa Felícia, mesmo fechada, fazendo serviços administrativos. Eu não fui para Vila Prado. Data começou a trabalhar na UPA da Vila Prado. A depoente. Tá. Na UPA da Vila Prado. Ela não começou a trabalhar. A pergunta foi essa, mas ela não trabalhou. Ela ficou ela estava gestante e permaneceu fazendo trabalhos administrativos na UPA de Santa Felícia.
Em que data? Questionada sobre que data começou a trabalhar. Começou a trabalhar na UPA da Vila Prado. A depoente informou que estava gestante e permaneceu fazendo trabalhos administrativos na UPA do Santa Felícia. Questionada sobre que data começou a trabalhar na UPA da Vila Prado, a depoente informou que estava gestante e permaneceu fazendo trabalhos administrativos na UPA do Santa Felícia. Essas duas próximas perguntas, se a senhora puder só responder sim ou não, são 4 perguntas numa só. As outras duas, se a senhora quiser se delongar, possivelmente vai precisar. Mas no dia 21/3 do ano 2017, houve uma reunião no gabinete do senhor prefeito com os servidores da UPA de Santa Felícia? Sim. A senhora participou? Sim. Qual foi o motivo e o que o prefeito disse em relação ao fechamento da UPA? Essa reunião foi articulada a pedido dos servidores que trabalhavam na UPA Santa Felícia, junto com o sindicato. Foi eles quem marcaram essa reunião. E quando o motivo da reunião era porque os funcionários queriam que reabrisse a unidade. E nós fomos até o prefeito, e quando fomos perguntar o real motivo do fechamento, ele se mostrou surpreso e ainda nos acusou de ter fechado a UPA. E aí nós explicamos o real motivo, né? Que nós recebemos um comunicado via telefone. Nessa reunião estavam secretário e diretor também, e a maioria dos funcionários da UPA Santa Felícia, um representante de cada categoria. E aí os funcionários se prontificaram a ajudar para reabrir a unidade. Inclusive tinha uma representatividade médica. A mesma disse que se houvesse fracionamento no horário de trabalho dos plantonistas, ao invés de 12 horas, cumprir plantão de 6 horas, ou virar jornada de 24 e pagamento de hora extra, seria fácil da gente conseguir sanar o problema da escala. E aí o prefeito disse que, então, se a gente se prontificava a ajudar, que retornássemos para a UPA Santa Felícia, os funcionários que não estavam lá, e só saíssem de lá com ordem dele. No dia seguinte, foi agendada uma reunião, onde o secretário de saúde, o diretor e as supervisoras foram até a unidade para a gente tratar das escalas, né? E o prefeito também foi visitar a unidade, que os funcionários voltaram no plantão seguinte para limpar, organizar a unidade, repor estoque, etc., até que a escala fosse confeccionada. Acho melhor digitar, depois eu falo mais, né? Peraí, rapidinho. Eu só não peguei, não sabia qual confeccionado que eu falou. Rodolfo. Tá. Que no dia Leva para Ana, 21 fala de para 3 de conversar com a minha filha que ela está me 2017, ligando. houve uma É um reunião. assunto importante. Fala que estou Pode? Não, presidindo pode esse sim, já já tá. me deu. A gente informou que sim. Acrescentou que a reunião foi articulada pelos servidores da UPA de Santa Felícia, em conjunto com os sindicatos de servidores públicos. Com o Sinspam. Em conjunto com o Sinspam. O motivo da... Isso. Não. Município. O motivo da reunião é que os funcionários queriam reabrir a unidade. Queriam reabrir a unidade. O prefeito se mostrou surpreso e culpou os servidores de fechar a UPA. Na reunião, os funcionários prontificaram a ajudar a reabrir
fazendo reelaboração de escala e pagamento de horas extras. E recebimento, porque recebimento de horas extras. Nessa oportunidade, o prefeito mandou. Isso. O prefeito determinou que os servidores voltassem para a unidade do Santa Felícia e só saíssem de lá por ordem dele. O prefeito, inclusive, visitou a unidade nessa ocasião. Ele visitou a unidade nessa ocasião. Aí depois essa parte do... essa parte eu faço parte da escala, do secretário, que era importante. Reelaborar a escala. O secretário de saúde também compareceu à unidade com o intuito de reelaborar a escala. Essas duas coisas que eu acabei esquecendo. Escala de plantões. Questionada se sabia e se tinha participado de uma reunião no gabinete do senhor prefeito no dia 21 de março de 2017, a depoente informou que sim. Acrescentou ainda que a reunião foi articulada pelos servidores da UPA do Santa Felícia em conjunto com o Sindspam. O motivo da reunião é que os funcionários queriam reabrir a unidade. O prefeito se mostrou surpreso e culpou os servidores de fechar a UPA. Na reunião, os funcionários prontificaram a reabrir, fazendo reelaboração da escala e recebimento de horas extras. Nessa oportunidade, o prefeito determinou que os servidores voltassem para a unidade do Santa Felícia e que só saíssem de lá por ordem dele. O prefeito, inclusive, visitou a unidade nessa ocasião. O secretário de saúde também compareceu à unidade com o intuito de reelaborar as escalas de plantões. Posso continuar? Em relação a essa resposta, eu então, aproveitando para você completar essa primeira parte, se houveram críticas a vocês que tentaram reabrir a UPA? Inúmeras nas redes sociais. Foi um massacre de ofensas, ameaças, calúnias. Foi muito difícil para a gente, né? No dia seguinte à reunião do gabinete do prefeito, o secretário foi juntamente com o Eduardo, que era diretor à época, e as supervisoras, para que a gente tentasse ajudar na confecção da escala. Nós nos prontificamos a ajudar na reabertura da UPA Santa Felícia. Quando chegou lá, a supervisora Liliane trouxe as 3 escalas das 3 UPAs e deixou conosco. Ficamos eu, Rita Cavicchioli e enfermeira Juliana Colombo tentando confeccionar essas escalas. Até que fomos bem-sucedidas no primeiro dia, né? Porque a maioria dos profissionais médicos tinham interesse em assumir o concurso. Então, faltavam documentos, faltava uma série de coisas. No entanto, que a Rita Cavicchioli se prontificou no dia de folga dela a ir até a administração para verificar a real situação de cada profissional que ainda não tinha assumido o processo simplificado. E ela trouxe tudo detalhado na sexta-feira. O secretário, por sua vez, nessa data, nos deu o prazo até sexta apenas para confeccionar a escala, né? Porque já estava basicamente preenchida das 3 UPAs, faltava mesmo complementar os finais de semana. E alguns médicos de fora, principalmente, tinham interesse em vir, desde que a possibilidade de fazer 24 horas seguidas, ou de realizar jornada de hora extra, eles tinham esse interesse. E facilmente, se nós tivéssemos aberto essas exceções a eles, nós teríamos as 3 UPAs hoje funcionando. Só complementando, na sexta-feira, quando foi o nosso prazo de entregar a escala, nós começamos a receber uma série de ligações dos médicos, informando que não iam mais assumir os plantões, né? Estes, por sua vez, disseram que tinham recebido telefonemas e de que a UPA Santa Felícia não reabriria mais, não partindo de nós. Então, outras pessoas devem ter feito esse contato dizendo que a UPA não reabriria e também ainda que se assumissem a escala das UPAs, eles não entrariam numa possível OS se vinculada ao município. Esses médicos que ligavam para vocês são os que já tinham confirmado que fariam plantão? Não, alguns assumiriam concurso. Espera só um pouquinho, aí a gente faz a próxima pergunta para ela.
Se houveram críticas, a depoente respondeu que foram inúmeras vírgulas nas redes sociais, muitas ofensas e calúnias. Ofensas e calúnias. Informou ainda que, na oportunidade, o secretário, o então diretor, o senhor Eduardo, em conjunto com as supervisoras... Uma gentileza para mim, querendo abusar de você. Um copinho de plástico. O secretário de saúde. O diretor, senhor Eduardo. Em conjunto com as supervisoras, se reuniram para reelaborar a escala de médicos para 3 grupos. A servidora Rita se responsabilizou por verificar a documentação dos médicos que participaram do processo seletivo. No sentido de... Não, para... Isso, para viabilizar a contratação. Você quer? Quando a escada... Você bebe metade. Reelaborada. Mas divide nós dois. As escalas foram reelaboradas. Você não pode contar meu segredo para ninguém. Os médicos começaram a ligar, dizendo que não iriam assumir os plantões indicados. E daqui com a toda a S. Alguém tinha ligado para ele, alguém foi informado que esse plantão não ia participar de cultura. Isso. Aqueles que assumissem os plantões indicados na escala elaborada por elas. Então, aí eu falei muito, eles vão ter indicados nas muito para escalas escrever. elaboradas por elas. Ficariam de Quero só fora acrescentar mais uma coisinha. da participação em OS. Ressaltou que a depoente ressaltou que ela não teve qualquer participação nessa ligação para os médicos. Isso? Informou ainda que, na oportunidade, o secretário de Saúde, o diretor, Sr. Eduardo, em conjunto com as supervisoras, se reuniram para reelaborar a escala de médicos para as 3 UPAs. A servidora Rita se responsabilizou por verificar a documentação dos médicos que participaram do processo seletivo para viabilizar a contratação. Quando as escalas foram reelaboradas, os médicos começaram a ligar, dizendo que não iriam assumir os plantões indicados, porque aqueles que assumissem os plantões indicados nas escalas elaboradas por elas ficariam de fora da participação em OS. Ressaltou a depoente que não teve qualquer participação na transmissão dessa informação para os médicos. Só queria que acrescentasse que na reunião o secretário, nós tínhamos pactuado com o prefeito de oferecer hora extra para os médicos. E na reunião o secretário me orientou que não podíamos elaborar a escala de forma a oferecer hora extra, fracionar os plantões ou jornada duplicidade de 24 horas. Foi o que dificultou mais. Mas, enfim, muitos médicos aderiram. A escala na quarta-feira estava a priori fechada. No dia seguinte não era nosso plantão. Quando retornamos na sexta, começamos a receber essas ligações dos profissionais desistindo de assumir o processo simplificado.
Inclusive, eu trouxe as escalas que nós tínhamos feito, todos os contatos dos médicos, os que iriam assumir, se vocês quiserem constar também. Complementou que na reunião com o prefeito e o secretário orientou a depoente a reelaborar a escala de plantão. Relatora, eu gostaria que constasse que eu trouxe as escalas confeccionadas, tá? Comentou que na reunião com o prefeito e o secretário orientou a depoente a reelaborar a escala de plantão sem que fosse oferecidas horas extras ou que picasse os plantões. Isso, fracionamento de plantões. Isso. Ou de forma que não houvesse fracionamento de plantões. Não. Nem hora extra, nem plantão de 6 horas e nem de 12. Houvesse fracionamento ou duplicação de plantões. O que dificultou mais ainda a elaboração das escalas. Isso. Tendo em vista que as médicas começaram a desistir. Isso. Na oportunidade, a depoente pediu a juntada das escalas elaboradas. Complementou que, na reunião com o prefeito, o secretário orientou a depoente a reelaborar a escala de plantão sem que fossem oferecidas horas extras e de forma que não houvesse fracionamento ou duplicação de plantões, o que dificultou ainda mais a elaboração das escalas, tendo em vista que vários médicos começaram a desistir. Na oportunidade, a depoente pediu a juntada das escalas elaboradas. Regiane, qual o argumento do secretário? Não, porque o prefeito tinha autorizado. Ele falou que se a gente oferecesse hora extra, a doutora Helena certamente não pagaria, então que ele não ia se responsabilizar por isso. E a duplicidade de jornada, ela é ilegal. Questionada sobre qual foi o argumento do secretário acerca da inviabilidade do pagamento de horas extras, a depoente respondeu que pode colocar que a doutora Helena não pagaria as horas extras. Não pagaria horas extras. Não pagaria. Quanto ao fracionamento, a duplicação de plantões, a depoente informou que tal prática é ilegal. Isso. Questionada sobre qual foi o argumento do secretário acerca da inviabilidade do pagamento de horas extras, a depoente respondeu que provavelmente a doutora Helena não pagaria. Quanto à duplicação de plantões, informou que tal prática é ilegal. Regiane, quando você falou que os funcionários se mobilizou para abrir a OPA do Santa Felícia, você teve um massacre na rede social, pessoal trabalhando contra a abertura daquela OPA. Você pode falar para a gente quem que é esse pessoal aqui trabalhou contra e que não queria a OPA aberta do Santa Felícia? Na verdade, eu trouxe todas as postagens, áudios e nome completo de todas essas pessoas que estavam nesse grupo e que começaram a massacrar e dificultar muito o nosso trabalho. Inclusive, eu estava gestante
E isso fez com que eu tivesse um problema na saúde durante a minha gestação. Eu tive hipertensão, entrei em trabalho de parto prematuro, devido ao estresse que isso tudo causou. São muitos posts, muitos áudios, e eu quero que acrescentem, eu vou entregar a vocês para que vocês acrescentem durante todo o trabalho. Questionada sobre se houve questionada se houve crítica, se houveram críticas a esse trabalho de tentativa de reabertura da UPA do Santa Felícia, e sobre quem seriam essas pessoas. A depoente informou que foram muitas pessoas que atacaram via áudio e textos nas redes sociais, que inclusive solicitou a juntada nessa oportunidade. Então, solicitou a juntada de São Janeiro. Nessa oportunidade, o depoente solicita a juntada de documentos que comprovam esses ataques. De documentos que comprovam esses ataques. Complementou ainda dizendo que estava gestante e essa situação prejudicou sua saúde durante a gravidez. Sua saúde durante a gravidez. Questionada se houveram críticas a esse trabalho de tentativa de reabertura da UPA do Santa Felícia, sobre quem seriam essas pessoas, a depoente informou que foram muitas pessoas que atacaram via áudio e textos nas redes sociais. Nessa oportunidade, a depoente pede a juntada de documentos que comprovam esses ataques. Complementou ainda dizendo que estava gestante e que essa situação prejudicou a sua saúde durante a gravidez. Isso. Com a junção de todos os servidores da UPA 24 horas na Vila Prado, a senhora observou o excesso de funcionários? Eu não fui para Vila Prado, então não vou poder responder essa pergunta, porque eu não exerci minhas atribuições lá. Correto. Mas essas perguntas eu tenho que formular. Ok. Mas a senhora não teria nem como informação, talvez, para... Sim, com certeza. Uma vez que há a junção das 3 unidades, por mais que há um aumento da demanda, há um aumento de servidores, né? E a unidade não comporta todos esses servidores lá. Excesso de funcionários na UPA da Vila Prado, depois da junção de todos os servidores nessa unidade. A depoente informou que não exerceu seus trabalhos na UPA da Vila Prado. Mas que, com certeza, há excesso de funcionários e a unidade não tem estrutura. Como que? Quem foi isso? Só. Isso, entendi. Funcionários, uma vez que a estrutura física não comporta a totalidade de funcionários na mesma unidade. Questionada se observou o excesso de funcionários na UPA da Vila Prado depois da junção de todos os servidores nessa unidade, a depoente informou que não exerceu suas atribuições nessa unidade, mas que com certeza há excesso de funcionários, uma vez que a estrutura física não comporta a totalidade de funcionários em uma mesma unidade. A senhora está inserida no sistema há muito tempo.
E eu tenho que fazer essas perguntas para a senhora, mesmo não ter sido transferida para a UPA da Vila Prado. A senhora tem informação da média de médicos nos plantões da UPA da Vila Prado, depois do fechamento das duas UPAs? E se tem também informação se todos os médicos atendem ao mesmo tempo? Em contato com o pessoal que migrou para a UPA Vila Prado, eles dizem ter uma cerca de 6 a 7 médicos, isso na época do processo simplificado. Não posso falar agora que adentrou a UES. E qual outra pergunta, desculpa? Se todos atendem ao mesmo tempo. Essa informação eu não tenho, mas já de antemão posso adiantar. São 4 consultórios, um foi transformado em leito de isolamento, então sobraram 3 consultórios, mais a sala de emergência. Não há espaço físico na unidade para que todos realizem esses atendimentos. E uma única sala de medicação. Acho que vocês podem encontrar as informações corretas na portaria número 10, de 3 de janeiro de 2017, que foi reformulada para a adequação dos custeios das UPAs do Brasil. Sobre a média de médicos que atendem na UPA da Vila Prado, e se todos atendem ao mesmo tempo. A gente informou que, em contato com o pessoal, sabe que sabe que atende uma média de 17 médicos por plantão. Isso na época do processo simplificado. Isso. Não, esperei. Eu tenho que colocar isso. Não sabe dizer agora com a entrada da OS, antes do consultório. A situação atual com a entrada da OS. Com a adequação da estrutura diante do excesso de funcionários, a UPA tem 4 consultórios e uma única sala de medicação. É a sala de isolamento, mas é que eram 3 consultórios e a sala de isolamento, aí fica 4 consultórios. As outras todas já falaram. Tem 4 consultórios, sendo que um deles era uma sala de isolamento que foi adaptada. Isso. E há uma única sala de isolamento já colocou. Única sala de medicação. Não, ao contrário. Não, ao contrário. Pode até ter falado, mas ao contrário. Única sala de medicação. Mais informações depois a gente complementou que mais informações podem ser consultadas na portaria 10 de 3 de janeiro de 2017. 10 de 3 de janeiro de 2017. Questionada sobre a média de médicos que atendem na UPA da Vila Prado e se todos atendem ao mesmo tempo, a depoente informou que, em contato com o pessoal que migrou para a Vila Prado, sabe que atende uma média de 6 a 7 médicos por plantão, isso no período do processo simplificado, mas que não sabe dizer a situação atual com a entrada da OS. Com a adequação da estrutura diante do excesso de funcionários, a UPA tem 4 consultórios, sendo que um era uma sala de isolamento que foi adaptada, e há uma única sala de medicação.
complementou que mais informações podem ser encontradas na portaria número 10, de 3 de janeiro de 2017. A senhora já viu ou tem conhecimento se algum profissional médico deixava a unidade para fazer o seu descanso? Não, eu não presenciei. A senhora não foi lá para a UPA do Vila Prado, Não. por isso que não sabe, né? Não. Então, tá bom. Eu acho que poderia até desconsiderar essa pergunta. Pode? Vamos desconsiderar essa pergunta. Posso seguir? Pode. Como podemos verificar a comprovação que os profissionais médicos realizam seus atendimentos? Vocês podem solicitar as fichas de atendimento, né, as FAs, e também as escalas, mas as fichas de atendimento comprovam o atendimento de cada profissional. Como verificar? Realizam os atendimentos de acordo com a escala de plantão. A depoente informou que isso pode ser feito através das fichas de atendimento e das próprias escalas. Obrigada. Nada a ver. Questionada sobre como verificar que os profissionais médicos realizam seus atendimentos de acordo com a escala de plantão, a depoente informou que isso pode ser feito através das fichas de atendimento e também das próprias escalas. Com a experiência que a senhora tem do sistema de saúde, os anos que presta serviço, e pela quantidade de médicos que acabaram fazendo atendimento na UPA da Vila Prado, a senhora acha que daria para reabrir pelo menos uma das UPAs? Bem, se tenhamos 7 profissionais, daria para reabrir as 3 UPAs, porque as escalas sempre foram mantidas com 2 profissionais em cada período na UPA Araci, 2 profissionais em cada período na UPA Santa Felícia, 3 na Vila Prado, com exceção a segunda-feira, que tem uma demanda maior, então as escalas eram com 4 profissionais médicos. Peraí, você pode repetir devagar esses números só para a gente... Com 7 profissionais médicos, daria para reabrir as 3 unidades. As escalas sempre foram mantidas com 2 profissionais em cada período na UPA Araci, 2 profissionais em cada período na UPA Santa Felícia e 3 profissionais na UPA Vila Prado, com exceção as segundas, que eram 4 profissionais devido à demanda. Inclusive, na portaria consta o número de atendimento que cada UPA precisa ser realizado de acordo com o porte. Pois a escala sempre foi feita com 2 médicos por período na UPA da cidade de Araci. Por período de plantão. 2 médicos na UPA da cidade de Araci, 2 médicos na UPA de Santa Felícia e 3 médicos na UPA da Vila Prado. Com exceção das segundas-feiras. Em que 4 médicos atendiam devido à demanda.
Questionada se achava possível reabrir pelo menos uma das UPAs diante do excesso de funcionários na UPA da Vila Prado, a depoente informou que com 7 profissionais médicos daria para reabrir todas as UPAs, pois a escala sempre foi feita com 2 médicos na UPA do Cidade Araci, 2 na UPA do Santa Felícia e 3 na UPA da Vila Prado, com exceção das segundas-feiras, em que 4 médicos atendiam devido à demanda. Para acrescentar mais uma coisinha, Claro. isso dividiria o fluxo, né? Cada usuário seria atendido no seu território e o tempo de espera também reduziria. Isso reduziria o fluxo. Complementou o quê? Isso reduziria o fluxo. Os pacientes seriam atendidos em seu território. Bem como o tempo de espera seria reduzido. Complementou que isso reduziria o fluxo, os pacientes seriam atendidos em seu território, bem como o tempo de espera seria reduzido. Conseguir? A senhora saberia me dizer quem era o responsável técnico de enfermagem credenciado no Corém da UPA do Santa Felícia com certificado comprovado? Na UPA da Santa Felícia, a última supervisora credenciada no Corém foi a enfermeira Flávia Trevisan. Depois dela, ninguém mais se credenciou no Corém. Nós tínhamos supervisora nomeada, mas sem que assumisse a responsabilidade técnica de enfermagem perante o Corém. Questionada sobre se saberia dizer quem é o médico, quem é o profissional responsável técnico. Eu acho que é Corém. Bom, não sei. Deixa eu não perguntar. Na UPA do Santa Felícia. É Santa Felícia, não é? Uhum. A depoente informou que a enfermeira credenciada no Corém era a Flávia Trevisan. Acho que é isso, né? Questionada se saberia dizer quem é o profissional responsável técnico pelo Corém da UPA de Santa Felícia, a depoente informou que a enfermeira credenciada era a Flávia Trevisan, a última enfermeira credenciada. A senhora saberia dizer se foi solicitado da Secretaria Municipal de Administração que realizasse a abertura de concurso para eliminar o RPA no período em que a senhora estava na gestão como responsável técnica? Sim, foram feitos diversos pedidos à Secretaria de Administração para a abertura de concurso, inclusive prevendo a expansão da UPA Araci já. Eu trouxe aqui os ofícios, acho que vocês podem ficar com as cópias. Eu queria que você constasse que eu trouxe os ofícios de solicitação. Questionada sobre se enquanto era responsável pela unidade. Você vai juntar, ela vai entregar. Ela vai entregar para o processo. Foi solicitada a abertura de concurso. Quem vai tirar cópia? Para a contratação de médicos.
oportunidade ajuntada dos ofícios que comprovam essa informação. Questionada se, enquanto era responsável pela unidade, foi solicitada à Secretaria da Administração a abertura do concurso para a contratação de médicos, a depoente informou que sim, e que solicita nessa oportunidade a juntada dos ofícios que comprovam essa informação. Eu não trouxe, embora eu trouxe bastante documentos que eu achei que talvez pudessem ser úteis, em conversa com o secretário na reunião que nós fizemos na UPA Santa Felícia, eu perguntei se ele tinha um plano B para a reabertura da unidade, porque, na minha concepção, é inconcebível as UPAs fechadas, né? E, então, ele disse que o Eduardo, à época diretor, trabalhava na confecção de uma ata de registro de preço de contratação de profissionais médicos, de enfermagem e serviços de ambulância. Eu também ofereci a ele, no momento, eu não tenho aqui, mas depois eu posso trazer para vocês, o credenciamento, que em 2015, eu e o Vander Bonelli, ex-diretor também, nós trabalhamos na confecção do credenciamento médico, justamente porque o RPA, havia muito tempo já no município essa prática, e para que houvesse outras contratações e outras formas de adesão da categoria médica. Complementou que, nessa situação, o diretor Eduardo trabalhava com atas de registro de preço. A depoente, em conjunto com Ivan, trabalhou com outras formas de credenciamento de médicos e possibilidades de contratação e adesão da classe média, da classe médica, as escalas de plantões elaboradas. Complementou que, nessa situação, o diretor Eduardo trabalhava com ata de registro de preços. A depoente, em conjunto com o Ivan, trabalhou com outras formas de credenciamento de médicos e possibilidades de contratação e adesão da classe médica às escalas de plantões elaboradas. Só corrigindo, eu indaguei o secretário se ele tinha um plano B. E ele disse que o Eduardo estava trabalhando na ata. E não é Ivan, é Vander Bonelli. Isso em 2015. Complementou que indagou ao secretário se havia um plano B. O mesmo respondeu que o diretor Eduardo trabalhava com ata de registro de preços. Isso foi em 2015. A depoente, em conjunto com Vander Bonelli, trabalhou com outras formas de credenciamento de médicos e possibilidades de contratação e adesão da classe médica às escalas de plantões elaboradas.
2015 é no final dessa fala, tá? É, melhor. Tira esse aqui e coloca. Foi em 2015. Certo. Ô, Regiane, você fazia de tudo para montar a escala. Existia algum movimento da classe médica para desestabilizar tudo isso? Na Para que verdade, isso não acontecesse? no primeiro dia que nós confeccionamos a escala, eu, a Rita e a enfermeira Juliana, nós não tivemos tanta dificuldade. No próximo plantão foi que nós recebemos as ligações dos médicos desistindo, né? Pois esses alegavam que foram comunicados que a UPA Santa Felícia não reabriam mais, e também parece que se houvesse a entrada de uma OS que eles não poderiam fazer parte. Então, houve esse movimento para que eles não assumissem. Isso está nos posts que eu vou entregar para vocês. Informou que no primeiro dia da elaboração da escala não houve dificuldade. No dia seguinte é que os médicos começaram a ligar desistindo de assumir os plantões. Não poderiam participar Vou só perguntar mesmo. de OS caso assumissem os plantões. Desde ver se ter colocado justificando aqui. Questionada se existia algum movimento da classe médica para desestabilizar a elaboração da escala médica, informou que no primeiro dia de elaboração da escala não houve dificuldade. No dia seguinte é que os médicos começaram a ligar, desistindo de assumir os plantões, justificando que não poderiam participar de OS caso assumissem os plantões. E também eles desistiram porque receberam telefonemas de que a UPA não seria mais reaberta. Receberam telefonemas dizendo que a UPA de Santa Felícia não seria mais aberta. Aí complementei, então. E também desistiram dos plantões porque receberam telefonemas dizendo que a UPA do Santa Felícia não seria mais reaberta. A senhora está ligada a alguma OS? Não, Já teve convite para participar de alguma? já. Por quem? Isso em 2015, quando da terceirização da UPA Araci, mas não aceitei. Mas não sabe informar de quem que foi? Foi uma empresa, eu não me recordo o nome agora. Correto. Depois a gente informou que já recebeu o convite. Em 2015,
Exatamente. Tudo. Muito, muito. Questionada sobre se participa de alguma OS ou se já recebeu convite para participar de OS, a depoente informou que não, mas que já recebeu convite em 2015 de uma empresa que não se recorda o nome. Eu acho que ela já respondeu, mas eu vou... Naquele momento que vocês estavam tentando se organizar os plantões, o secretário municipal, ele não permitiu que pagasse hora extras. Sim, ele disse para a gente não oferecer hora extra porque não tinha certeza de que a doutora Helena pagaria. Essa foi a grande dificuldade do término da confecção então da escala. isso ela já respondeu lá atrás, viu? Era só para confirmar. Então não houve nenhum empenho, nenhuma colaboração dele firme nessa sequência de possibilidade, Não. usando Nas três possibilidades que seriam facilmente fechadas as escalas, que era duplicidade de jornada, fracionamento, tinha ordem do hora prefeito. extra. A gente tinha ordem do prefeito para pagar hora extra, que foi tratado isso na reunião com ele. Isso eu quero Ele que disse conste. que com a doutora Helena ele mesmo conversaria. Vê se tá certo. Questionada sobre a possibilidade de pagamento de horas extras para o preenchimento das escalas, a depoente informou que o secretário negava a possibilidade, justificando que a doutora Helena não autorizaria o pagamento. Complementou ainda que o prefeito havia autorizado o pagamento de horas extras. A senhora já foi gestora? Sim. Na sua gestão, alguma vez ficou sem médico? Se sim, o que a senhora fez? Sim, já tivemos falta de profissionais devido à ausência de pagamentos, e aí a gente deslocava de uma unidade para outra, realizando apenas o atendimento emergencial. Deixava um profissional em cada unidade, às vezes até a USA, que é a Unidade de Suporte Avançada do SAMU, com profissional médico, descia para dar esse suporte também. Mas as unidades não fechavam. Informou que sim, foi gestora. E que sob sua gestão deslocava médicos de uma unidade para outra. Onde isso fazia necessário. Que dessa forma nunca não houve necessidade, não houve nenhum fechamento de Perguntar agora. Aí você viu o que foi que eu não fazer.
Questionada sobre se já foi gestora e sobre se enquanto foi gestora alguma unidade ficou sem médico, a depoente informou que sim, já foi gestora e que sob sua gestão deslocava médicos de uma unidade para outra quando isso se fazia necessário e que dessa forma não houve nenhum fechamento de UPA. Você pode acrescentar, por favor, até pagamento à vista para a RPA no dia seguinte do plantão, a gente realizou para que as unidades não ficassem sem atendimento. De 2015 a 2016. É. Foi feito. É isso aí. Sob sua gestão. Para garantir. Sua gestão Eu ia foi perguntar. no período de 2015 a 2016. Assim, você tá bem? Eu até sei que você vai perguntar. Complementou que até pagamento à vista de salário pós-plantão foi feito sob sua gestão para garantir que não faltassem médicos. Sua gestão foi no período de 2015 a 2016. Regiane, você que está na área da saúde, você viu retrocesso na saúde do mandato passado para esse mandato agora? Teve muito retrocesso ou teve avanço na saúde? Na verdade, se eu avaliar de quando eu adentrei a prefeitura, há um declínio monstruoso, principalmente na área de urgência e emergência. Né? Trabalhávamos para a abertura da tão sonhada UPA-Araci, de repente você fecha uma unidade já em funcionamento, ao invés de entregar mais uma à população. Então, é muito triste tudo isso. Tem mais uma para ouvir? Não vai Só dar mais 4 uma. minutos para acabar? Não sei, vamos ver. Ai, meu Deus, que a moça tá aí. Porque, na verdade, Ah, só mais um depoimento. É, Vou segurar a mão. Que horas vai ser? 4h30. Ela já tá aí. Ó, o pouco eu tava conversando com ela lá e o negócio é feito. Nós estamos no anexo, tá? Ah, que nesse contexto o que foi feito foi o fechamento de unidade já em funcionamento. Feito foi o fechamento já foi? de unidade já em funcionamento. Mas é representado. Questionada sobre se viu esse processo no mandato passado, práticas como fechamento de UPAs por falta de médico, a depoente informa que não, que na verdade a expectativa era de abertura de novas unidades de saúde e que nesse contexto o que foi feito foi o fechamento de unidades já em funcionamento. Na sua gestão, quem que confeccionava a escala médica e quem era o RT médico responsável? Na minha gestão, quem confeccionava as escalas eram os auxiliares administrativos, mas a responsabilidade técnica da escala era da doutora Juliana Giuliani, tanto da UPA Santa Felícia quanto da Vila Prado. Da UPA Araci ainda não tínhamos o RT, porque estávamos esperando entregar a nova UPA para que se assumisse a responsabilidade técnica. E do SAMU era a doutora Rita Barini. A depoente informou que as supervisoras
Questionada sobre quem confeccionava as escalas médicas na sua gestão e quem era o responsável RT técnico, a depoente informou que as supervisoras elaboravam as escalas e que quem era responsável técnico era a doutora Juliana Giuliani, nas UPAs do Santa Felícia e da Vila Prado. Na UPA da cidade de Araci não havia responsável técnico, vez que estavam esperando a entrega. Só corrigindo, não eram as supervisoras, eram os auxiliares administrativos. Faltou você acrescentar a responsabilidade técnica do SAMU da escala, era a doutora Rita Barini. Rita Baleiro? Rita Barini. Barini. A responsabilidade técnica da escala de plantão do SAMU era da doutora Rita Barini. Senhora Regiane, eu quero agradecer a presença da senhora aqui, foi muito importante, ajudou bastante a esclarecer algumas dúvidas, né, que a gente tem em relação à CPI, e eu deixo o microfone aberto, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa que acha importante para o nosso trabalho, por gentileza, a senhora está à vontade. Bem, é muito triste para mim, enquanto servidora, ver esse declínio do departamento, né? Fechamento dessas unidades. Nós sonhamos tanto com a abertura da Vila Prado, entregamos, sonhamos tanto com a abertura da UPA Santa Felícia, e assim sonhavam os servidores da UPA Cidade Araci. O gestor, quando ele assume o seu cargo, ele tem que ter um mínimo de conhecimento técnico sobre as portarias ministeriais, para que o município não sofra nenhum prejuízo perdendo os recursos de custeio mensais. É muito difícil conseguir cada recurso, eu posso dizer isso porque eu batalhei muito para habilitar e qualificar a UPA Vila Prado, para habilitar a UPA Santa Felícia, e nós já estávamos no término final da fase de qualificação da UPA Santa Felícia. O recurso do Ministério ele é ínfimo, mas ele é muito importante para o município. Não dá para a gente brincar de UPA, né? A portaria está lá, a gente tem que cumprir rigorosamente cada critério exigido pelo Ministério, senão nós não somos reconhecidos como UPA 24 horas. É lamentável o que tem acontecido. É uma falta de respeito muito grande com os servidores e com a população de São Carlos. Agradeço e estou à disposição dessa comissão. Registrou? Se precisar, ela dá um resume de novo para a gente. Eu achei importante essas colocações. Mudou. Cadê a doutora Ariane? Tá. Será que ele consegue, né? Será que ele consegue colocar?
Fim dos trabalhos, o presidente concedeu a palavra à depoente, e essa expressou o seu pesar pela situação das UPAs no município, ressaltando que foram muitos os esforços para a estruturação das unidades de pronto atendimento 24 horas e que, mesmo ínfimo, o repasse oriundo do Ministério é imprescindível para a saúde de muitos munícipes. Você pode acrescentar que no capítulo 8º da portaria 10 de 3 de janeiro de 2017, consta que se não alimentado o CIASUS, num período de 6 meses, a UPA é desabilitada e o repasse é cortado. Então, possivelmente, a UPA Santa Felícia já não recebe mais nenhum custeio do Ministério da Saúde. E se não cumprir todos os critérios de habilitação da UPA Vila Prado, facilmente também perderá o recurso. Por mais de 6 meses, acarreta em perda dos repasses ou interrupção de recursos, de recursos financeiros. E que provavelmente a UPA do Santa Felícia provavelmente isso já ocorreu com a UPA do Santa Felícia. E que se não forem atendidos os requisitos na UPA da Vila Prado, esta também pode perder os recursos. Complementou ainda que, de acordo com o capítulo 8 da Portaria 10, de 3 de janeiro de 2017, o descumprimento dos requisitos por mais de 6 meses acarreta na interrupção dos repasses dos recursos financeiros, e que provavelmente isso já ocorreu na UPA Santa Felícia, e que, se não forem atendidos os requisitos na UPA da Vila Prado, essa também pode vir a perder os repasses. Vale ressaltar que a desabilitação da unidade, ela deixa de ser reconhecida pelo Ministério, ou seja, a UPA Santa Felícia hoje, talvez para o Ministério da Saúde, ela não exista mais. E eles podem se julgar pertinentes, pedir todo o reembolso do dinheiro que lá foi aplicado, tanto na construção quanto equipamentos. Sim, também. Eu não sei qual a fase que está a UPAraci, porque se não terminou de alimentar o SISMOB, que é o sistema de informação do Ministério, então, para o Ministério ainda a obra não está concluída. Eu não posso informar nada sobre a Araci, porque eu não tenho esse conhecimento. A UPA antiga, ela não era UPA reconhecida pelo Ministério, ela era uma unidade de pronto atendimento do município. O município fazia gestão plena. Devido ao ressarcimento dos recursos investidos na construção. Então eu ia entregar da estrutura física e dos equipamentos. E que isso já ocorreu com a UPA de Santa Felícia, ou seja, isso já ocorreu com a UPA de Santa Felícia, ou seja, para o Ministério da Saúde, a unidade pode não existir mais. Acho que é isso. Não, deixa. Tá. Eu corrigi, então. Complementou ainda que, de acordo com o capítulo 8 da Portaria 10, de 3 de janeiro de 2017, o descumprimento dos requisitos por mais de 6 meses acarreta na desabilitação da unidade como UPA. Inclusive, além da perda de repasse de recursos financeiros, é devido ao ressarcimento dos recursos investidos na construção da estrutura física e dos equipamentos, e que provavelmente isso já aconteceu na UPA de Santa Felícia, ou seja, para o Ministério da Saúde, a unidade pode não existir mais, e que, se não forem atendidos os requisitos na UPA da Vila Prado, essa também pode vir a perder os repasses. Peço que a senhora aguarde mais alguns instantes para a senhora assinar o seu depoimento
e também levar a cópia. Muito obrigado. Ela não é Regiane, desculpa. Regiane. Ai. Acho que sim. Vou deixar no canal. Eu trouxe aqui até depois, quando a gente acabar a próxima oitiva. A gente precisa ver isso aqui, ó.